aos eventos que vem apoiando, promovendo e desenvolvendo para debater os mega eventos, a exemplo do último que ocorreu no dia 31 de janeiro e que apoiou a manutenção do estádio Célio de Barros. Nossa missão e dever é o de sermos paladinos da verdade. Se você é jornalista, deve ser um sacerdote da verdade. Do contrário, não é digno de ser jornalista. Nós somos os auditores populares. Somos os auditores mais importantes porque nós auditamos o poder em nome da sociedade. Sendo assim, dou início ao debate com os parlamentares que, com dever cívico, se posicionaram ao lado da verdade e do interesse coletivo. Por favor, convido mais uma vez Marcelo Freixo, Paulo Ramos e o companheiro Renato Cinco a sentarem na mesa. Presidente da Associação Brasileira de Imprensa, Maurício Azevedo. Companheiros e companheiras, ilustres membros da mesa, deputados Paulo Ramos e Marcelo Freixo, ilustre vereador Renato Cinco, que já está na casa e vai ocupar também a mesa. A Associação Brasileira de Imprensa tem muito prazer e orgulho em dar boas-vindas a todos para um ato de afirmação da preocupação da cidadania na cidade do Rio de Janeiro com os rumos que estão tomando os preparativos para os chamados mega-eventos programados para a nossa cidade este ano, no ano que vem e em 2016. Como o nosso Daniel assinalou, esse é o segundo ato que a ABI abriga e cedia ao longo dos últimos 30 dias. No dia 31 de janeiro, nós tivemos aqui um concorrido ato em defesa do estádio de atletismo Célio de Barros, o qual constituiu uma ata de acusação das autoridades estaduais e municipais que subvertem a lógica ao pretender derrubar um centro da importância do estádio Célio de Barros em nome da realização de um evento voltado exatamente para o atletismo e as práticas desportivas. Em manifestação naquele dia eu mostrei como isso correspondia a uma definição de um saudoso companheiro, o jornalista e produtor e crítico cinematográfico Alex Siriani, que dizia que o Brasil é um país surrealista, em que a realidade supera em muito a imaginação mais inventiva que se possa ter. Aqui, esse surrealismo se mostra na derrubada de centros como o Centro de Atletismo Célio de Barros, em nome de uma competição atlética e de uma competição esportiva. Assim como também foi feito em relação ao Maracanã, que absorveu obras, recursos públicos superiores àqueles investidos na sua construção há mais de 60 anos para o fausto e a orgia das empresas que têm sido favorecidas por essas decisões dos poderes públicos da cidade e do Estado. Então, ao trazer a nossa saudação, a saudação da Associação Brasileira de Imprensa, aos nossos convidados, aos debatedores e aos companheiros e companheiras que ocupam o plenário, nós desejamos que este seja um encontro frutífero e que ofereça perspectivas de avanço na luta de bens essenciais nos quais todos estamos empenhados. Muito obrigado e bom trabalho. Bom, vamos dar início ao debate. E, a princípio, a gente vai ter 15 minutos para a fala de cada um, 15 minutos
e posteriormente a gente abre para o plenário. Eu gostaria que, se alguém tiver alguma pergunta a fazer, depois da fala dos parlamentares, escreva o papel, entregue ali na mão do Roberto Moraes, que ele vai trazer aqui para a mesa. Roberto Moraes está aqui à minha esquerda. A primeira fala é do deputado Paulo Ramos, em seguida Marcelo Freixo, depois Renato Silva. Paulo, fica à vontade. Em homenagem aos fotógrafos e câmeras, eu vou falar em pé. São amigos que estão. Mas Renato, Marcelo, Daniel, saludo a todos, mas tenho que homenagear esse homem, toda a deferência a esse grande lutador, cuja dimensão muitos ainda não estão capacitados a compreender. Maurício Azevedo não é só presidente da ABI. Maurício Azevedo é uma referência a mais expressiva da resistência democrática, que aqui se expressa nesse esforço em defesa do Complexo do Maracanã. Está em qualquer lugar, ainda mais numa mesa importante como essa, ao lado do Maurício Azevedo, é motivo sempre de grande honra, de grande orgulho. Eu entendo até que nem mereço. Mas cumprimento a todos e vejo que nós estamos diante de um escândalo, de um assíntio, que fica muito difícil imaginar como é possível isso estar acontecendo. Como forças políticas se mobilizam para praticar, à luz do dia, crimes capitulados no Código Penal. Eu nem me atenho aqui, e poderia, ao desvio de recurso público, a desfaçatez de privilegiar empreiteiras que são conhecidas como corruptoras, como Odebrecht. Falar na Delta já fica, inclusive, chover no molhado, porque a Delta, o escândalo foi somente igual ao escândalo em que as grandes empreiteiras, Odebrecht, Andrade Gutierrez, Camargo Correia, outras, escândalo na época dos anões do orçamento. Porque qual é o papel político, qual é o resultado político da corrupção? A corrupção não significa simplesmente alguém ter dinheiro e dar dinheiro para desviar recurso público. A corrupção estabelece a dependência. Aquele que se corrompe, ele passa a cumprir rigorosamente as ordens do corruptor. E nós estamos vivendo isso aqui no estado do Rio de Janeiro e no nosso país, com todas as evidências. E por que isto continua acontecendo? O Maracanã é um complexo esportivo, destinado a práticas diversas. É o Complexo do Maracanã. Lá não tem os nomes, não é? Mário Filho, Sérgio de Barros, Júlio Delamare, tem os nomes. Mas é um complexo esportivo no Maracanã. Investimento público. E aí, num estado que não tem quase parque aquático olímpico, não tem quase pistas de equipamentos para a prática dos mais das diversas atividades olímpicas e atléticas. Não tem nada. Aonde tem, eles querem destruir. Em relação ao estádio Mário Filho, o que poderia existir no Maracanã que não atendia às exigências da FIFA para o Campeonato Mundial de Futebol? Maracanã tinha sido reformado para o Pan-Americano. R$1 bilhão. R$1 bilhão a obra vai custar. Com tantas outras prioridades, eles vão gastar R$1 bilhão e mais. Não ficará tudo concluído.
transformar tudo em shopping ou em estacionamento. E a desculpa? Não. Mas a escola federal deve estar preservada, imaginamos. Eu digo que deve estar preservada, porque no momento que tem a pressão social, eles recuam. Mas eles voltam logo depois. Não sabemos quando eles vão voltar. Por que eles não fazem o shopping, os estacionamentos, do outro lado? Onde eles estão demolindo aquelas instalações do Exército. Por que fazer exatamente ali? E a questão do Museu do Índio? Eles são tão cínicos, tão desrespeitosos, pressionados, impossibilitados de demolir o Museu do Índio. Ele recua e diz: não vou demolir, mas vou retirar a destinação. Vou substituir a destinação. Deixará de ser Museu do Índio. É um cinismo, mas uma agressão que mobiliza a reação. Então, tem o desvio de recursos públicos, tem a corrupção desenfreada, mas tem o atentado no patrimônio imaterial até, de toda a população. E o pior é que, de repente, surgem os nomes, aqueles que vão ser herdeiros. Aí vem a figura do senhor Eike Batista, vive. E perguntaria o Eike Batista. O Eike Batista, de repente, aparece no cenário nacional. Filho do famigerado Eliezer Batista. Ele é herdeiro. Ele é herdeiro da corrupção. Ele é herdeiro do desvio. Aí, um dos homens mais ricos do mundo. Ele está fazendo outro herdeiro agora, né? Imaginar que lá em São João da Barra, o governo do estado desapropriou um distrito inteiro, o 5º distrito, uma área muito grande, sob a alegação de que pretende modificar a vocação da região, a agricultura familiar, famílias inteiras, anos a fio ali, da viabilização. Vamos mudar a vocação da região. Aqui vai construir um centro industrial para viabilizar o Porto do Açu. E aí tem um episódio que eu registro aqui, porque a gente vai ficando sempre muito irritado, muito tenso, muito revoltado. Eu estive lá, eu estou idoso. Aqui, eu estou mais idoso que o Maurício Azevedo. E talvez eu seja o mais idoso do presente. Mas indo lá conviver com aquele pessoal do que eu disse São João da Barra, produtores rurais, agricultura familiar, que é daquele pessoal. E a prefeita resolveu criar nas escolas públicas o curso de mandarim. Porque muitos chineses, população mudando de nacionalidade, aí ia colocar o mandarim. A secretária da Educação, que visitou a China, também divulgou que vai incluir o mandarim na grade curricular aqui no último estado. Chegou a dizer isso. Mas aí, conversando com o pessoal sobre o mandarim, eu vou usar a expressão respeitosa, o Matuto virou e falou assim: deputado, nós não fala nem brasileiro, ela quer que nós falamos mandarim? Não. Então, a bem da verdade, nós já compreendemos qual é o idioma deles. O idioma deles é o idioma da corrupção, da entrega do patrimônio público, da desmobilização do Estado. Esse é o projeto mais global. Então, vir aqui hoje é vir aqui para dizer: olha, nós estamos solidários, o mandato está à disposição, mas é preciso denunciar algo muito mais grave. As instituições estão falidas, não estão cumprindo a sua destinação constitucional. E quando eu falo das instituições, eu estou falando do poder legislativo, uma minoria. O governador controla a maioria esmagadora da Assembleia Legislativa, mesmo cumprindo a Constituição, cumprindo o regimento, reunindo o número necessário de assinaturas, especificando o objeto, não é possível ter uma CPI para investigar
qualquer coisa que envolva desvios de conduta no Poder Executivo. Rigorosamente nada. E quando busca a proteção do Judiciário, eles dizem que é matéria interna corporis. Não podemos interferir em outro poder. Imaginar o que houve ontem no Congresso Nacional, da questão dos vetos. 3.000 vetos sem apreciação. Já é uma demonstração de irresponsabilidade. Mas a palavra dos ministros do Supremo, que agora estão se transformando em deuses, criticando. Não é possível. 3.000 vetos, pedrinho. O Supremo Tribunal Federal acumula processos sem julgamento, processos criminais. Agora, no julgamento do mensalão, muita pressão política julgou o mensalão, vários casos prescreveram pelo passado tempo. Alguns que foram condenados seriam condenados por outros crimes e não foram porque a pena era menor do que no tempo passado ou da prescrição. Isso nesses casos que todo mundo ficou conhecendo. Mas há centenas de processos com mais de 10 anos que eles nunca julgaram. E quais são os indiciados, os denunciados? As figuras maiores da República. Ex-ministros, ex-governadores, então é o roto falando esfarrapado, mas com ar de respaldo. Porque, afinal de contas, agora, os 11 ministros do Supremo Tribunal Federal, que percorreram os gabinetes pedindo assinatura para que fossem indicados ministros, que é o sistema empurra para isso, se apoderaram de tudo aquilo que alguém pode imaginar que seja compromisso público. Imaginar, por exemplo, que o Joaquim Barbosa, há tempos atrás, num debate que teve com outro ministro de Mauro Mendes, ele falou: não tenho medo do seu capanga de Mato Grosso. Então, o ministro tem capanga. Não houve nenhuma reta, não houve nada. A coisa acabou ali. E o Ministério Público? Falei. Fica uma espécie de pescaria. Temos que entrar com 100, 200 representações no Ministério Público para ter a sorte de uma cair na mão de um procurador de justiça abnegado. Por quê? Porque a instituição Ministério Público está comprometida. E o Poder Judiciário? Agora, o Conselho Nacional de Justiça, decidindo sobre se os eventos com a participação da magistratura deveriam ou não ser patrocinados por setores da iniciativa privada, que retiram a independência, decidiu, sabe o quê? Não, só pode ter financiamento de 30%. Só pode se corromper 30%. Não pode se corromper todo, não. Não é possível. A Ampla, por exemplo, distribuidora de energia elétrica, desgraçando a vida da população, a medição eletrônica centralizada, que é a Light, está implantando aqui no Rio de Janeiro, patrocina eventos dos magistrados do Rio de Janeiro em Búzios. Gera ou não gera comprometimento? Gera. Então, de qualquer maneira, é o Modesto também. O nosso Modesto da Silveira vai participar da mesa? Porque Modesto ele é um outro representante nosso na Comissão da Verdade. Então, junto com a nossa Rosa Cardoso, Paulo Sérgio Pedro. Mas eu vou concluir, dizendo o seguinte: o desafio é muito maior. O esforço de pressão, de mobilização, tem que ser muito grande. Eu estava lá naquele Centro da Cidadania, quando eu peguei lá, falsa audiência pública. Vejo aqui algumas pessoas que estiveram lá defendendo o Sabe Natal.